Então vamos lá, gente. Enfim, começando a nossa correção na provinha de Saquarema 2023, que veio rasgando, gente. Veio uma prova nível muito alto. Acho que dificilmente, tá? Acredito eu que alguém venha gabaritar a parte específica de matemática, mas tem sempre aquelas exceções. E de cara aqui, gente, a primeira questão, se eu não me engano, foi exatamente a primeira questão também de Cachoeira de Macacu, nessa mesma linha de raciocínio. Eu fiz duas vezes essa questão. Primeiro eu fiz da maneira correta, depois pensei de uma outra maneira, fiz erroneamente, mas depois enxerguei o possível erro, a pegadinha, no caso. Então vamos lá, gente. Considere uma função f definida para todo x pertencente ao conjunto dos números reais. De modo que temos aqui uma função, ó, f de x mais 2 tem de ser igual a 2x menos 1. Aí ele fala, o valor de m tal que f de m menos a inversa da função para m menos 2 tem de ser igual a 1. Então, olha só, gente, o meu erro, na verdade, eu pensei aqui no m, aí depois eu até fiz o m menos 2 e fiz a inversa, erroneamente. Não é o que ele está pedindo, ele quer a inversa da função. Então, a primeira coisa, vamos descobrir a nossa função. Então, eu quero que aqui, para ficar mais fácil, logicamente, eu poderia fazer direto o m, mas para entendimento de todo mundo, vou fazer assim. Eu vou forçar aqui a aparecer somente o f de x. Ou seja, ao invés de ficar f de x mais 2, ficar somente o f de x. Ou seja, é um valor que eu tenho que colocar aqui no lugar do x, de modo que o 2 venha sumir e fique somente o x. Então, se eu coloco aqui, ó, dá para você pensar o seguinte. Se no lugar do x eu coloco x menos 2. Se eu coloco x menos 2 aqui, ó, quando eu somar com esse mais 2, o que vai acontecer? Vai sobrar somente o x. Só que a mesma coisa que você coloca aqui, você também tem de colocar aqui. Então, aqui, o que eu vou colocar também? O nosso x menos 2. Então, a gente vai ficar o seguinte, ó, f de x é igual a 2 vezes x menos 2 com menos 1. Beleza! Então, olha só, gente. O que dá para fazer? Agora eu vou dar uma melhoradinha. Então vai ficar f de x, aqui ó, 2x menos 4, com menos 1, então a gente vai ter 2x menos 5, é a nossa f de x. Poxa, ficou fácil, né? Até porque se você parar para pensar, f de m agora é só no lugar do x colocar o m, fica fácil. Vamos achar a inversa dessa aqui, porque ele pede a inversa aqui, ó. A inversa você sabe, ó. Isso aqui é o nosso y, isso aqui é o nosso x. No lugar do y você coloca x, e no lugar do x você coloca y. Então vamos fazer isso, ó. No lugar do nosso y coloquei o x, no lugar do x coloquei meu y, que no caso já coloquei representando como inverso. Então o que a gente vai fazer? A gente vai isolar esse f de menos 1. Aqui que eu faço, professor, pega esse menos 5, joga para o outro lado, vai ficar mais 5, né, gente? Bonitinho. E o 2 que está a multiplicar passa a dividir. Pronto. Temos a nossa função e temos a nossa inversa. Agora é só substituir, gente. Então vamos lá. F de m vai ficar 2m menos 5. Show de bola. Agora na nossa inversa, nessa aqui eu vou colocar no lugar do nosso x o m menos 2. Então vai ficar m menos 2 sobre 2 mais 5 sobre 2. Ó. Lembrando que aqui, ó, até colocar aqui a nossa inversa, que não apareceu o símbolozinho aqui, tá? E agora é só jogar, né, gente? Então, nosso f de m, isso aqui, menos isso aqui. Cuidado, tem que ser igual a 1, tá, gente? Esse sinalzinho de menos aqui, ó, muda o sinal dessa fração toda. Aqui vai ficar menos m. Aqui vai ficar mais 2. E aqui mais 5 vai ficar menos 5. Só que eu vou fazer uma jogadinha logo, gente. Tá vendo esse 2? Eu vou tirar mesmo 6 logo de todo mundo, ó. Aqui vai ficar 4m. Aqui vai ficar menos 10. E lá, o outro lado, logicamente, 2. Então, 4m menos 10 menos m mais 2 menos 5 igual a 2. Pronto, gente. Agora, olha que delícia. Ó. Se você pega esse 2 e joga para o outro lado, fica menos 2. Então, dá para cancelar. Show de bola. Menos 10 com menos 5, menos 15. 4m com menos m, 3m. Então, 3m igual a 15. Divide os dois lados por 3. Está aqui o nosso m igual a 5. Agora sim, bonitinha, gente. Letra D. Classifica essa questão como mediana, apesar da pegadinha, tá? E você tentar fazer aqui
a inversa depois que você fizer o f de menos 2. Forçar aqui, tá bom? Vamos ver a próxima questão. Questão 2, gente. Essa questão 2 também caiu parecida em Cachoeira de Macacu, ou seja, basicamente da última prova que aconteceu no Rio de Janeiro, tirando a Pinheiral, né, que foi há pouco tempo, puxou bastante da de Cachoeira de Macacu. E fala o seguinte: um número natural possui 3 algarismos. Então você pensa, temos centena, dezena e unidade. E ele fala que o algarismo das centenas é maior que o algarismo das unidades. Considere o número n' obtido invertendo-se a ordem de algarismos de n. Aí ele fala, se o algarismo das unidades dá diferença de n menos n' é 2, ele pede o dobro de n menos n'. Então, olha só, gente. Já fizemos quase idêntica em Cachoeira do Macacu mesmo. Então, você pode representar o n como o seguinte. 100A mais 10B mais C. O n' vai inverter. Então, ó, o C vai lá para cima, lá para o início, né? E o A vai lá para fora, lá para o final. Então, a gente vai ter, ó, o nosso n' sem C, o B não vai mudar de lugar, 10B, e no caso o Azinho. Show de bola? Tá, representando. Agora eu vou fazer de duas maneiras diferentes, tá, gente? A primeira maneira, vou fazer isso menos isso aqui. Ou seja, 100A mais 10B mais C, menos 100C, menos 10B, menos o A. Olha só, de imediato, o que vai acontecer? Ó? 10B com menos 10B, cantou para subir. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui o 100 e vou colocar em evidência. Quando eu colocar em evidência, o que vai acontecer? Vai ficar A menos C. E vai sobrar aqui o C menos o A. Tá, beleza. Até aí, tranquilo, professor. Então, eu tenho que descobrir o valor de A e C, substituir aqui e fazer. Só que a gente não vai descobrir o valor de A e C. A gente vai descobrir o valor da diferença de A menos C e da diferença C menos o A. Só que para eu fazer o próximo passo, vamos relembrar uma coisinha. Ele fala que aqui, ó, lá no início do n, o algarismo das centenas, que é o nosso A, é maior que o das unidades. Então, o nosso A é maior que o C. Isso é importante para o que eu vou fazer agora. Vamos pensar numa representação dessa forma aqui. Ó. Você pensa de uma subtração. Ó, 784, um exemplo, menos 578. Aí, como é que você faz essa subtração? Olha, o 4 não dá para tirar do 8. O que você faz? Pega emprestado aqui. Só que quando você pega emprestado da dezena, você está pegando 10. Você bota umzinho aqui, ó, fica 14. É 10 com 4. Por que você está falando isso, professor? Porque eu sei que o nosso C é menor que o A. Se ele é menor, que nem o caso aqui, você vai pegar emprestado. E quando você pegar emprestado, você pega daqui. E quando você pegar dali, você pega o quê? Uma dezena. Ou seja, você vai ter o 10 junto com esse 4 aqui. Ó, pensa aqui, 10 com 4, 14. Aqui 10 mais C menos o A. Eu sei que isso aqui tem que dar o quê? 2. Então, olha só. 10 mais C menos o A tem que dar 2. E a partir daí acabou, gente. Por quê? Olha, C menos o A, pega esse 10 e joga para o outro lado. Vai ficar menos 10. Com 2, menos o 8. Olha só, C menos o A é isso aqui, ó. Menos 8. Ah, professor, e o A menos C? Multiplica aqui por menos 1. Se você multiplicar por menos 1, A menos C igual a 8. Pronto, está aqui o nosso número. Ah, professor, não vai descobrir o valor de A e C? Não preciso descobrir, até porque pode ter variações. Mas eu sei o seguinte, que aqui é 800 menos 8. 800 menos 8, 792. É essa diferença aqui. Aí o que ele pediu? O dobro dessa diferença. Então, se eu pego 792 vezes 2, 1.584. Uma questão bonitinha também, né, gente? Vamos botar aqui bonitinho. Letra B de bola. Questão 3. Sejam mn as raízes da equação. Temos aqui uma equação
do segundo grau, cujas... Aí não, cuja raiz não, ele fala a equação cujas raízes são n mais 3 e n mais 3 está corretamente indicada na seguinte alternativa. Tem um ventilador aqui fazendo um barulho maravilhoso. Tanto que vou até parar nessa terceira questão aqui, que é a quarta, vou desligar aquilo ali. Então olha só, gente, geralmente eu sempre faço fatoração, mas quando eu faço fatoração, o meu A vale 1, aqui vale 2. Beleza, então vamos fazer Bhaskara aqui, torcer para, logicamente, raízes reais. Não dá nenhuma raiz complexa para facilitar a nossa vida. Então, olha só. Jogando em Bhaskara, 3 mais ou menos abre raiz b ao quadrado, ou seja, menos 3 ao quadrado, 9, menos 4 vezes 2 vezes menos 5. Então, vamos lá, gente. Negativo e negativo positivo. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, a gente vai ter o seguinte. 3 mais ou menos 40 com 9, 49. Vamos ter 3 mais ou menos 7 sobre 4. Então, nosso x', 10 sobre 4. E o nosso x2' menos 4 sobre 4. Então, 5 meios e menos 1. Tá, ele quer a equação onde as raízes são m mais 3 e n mais 3. Então, essas aqui são nossas raízes. Ah, quem é m e n? Não me importa, não me interessa. Tá? Então, vamos chamar o nosso m, no caso de 5 meios, tá? E o nosso n de menos 1. Somando aqui, gente, 3 unidades. 2 com 3, 6, com 5, 11 sobre 2. E agora, menos 1 mais 3. 3 com menos 1, 2. Tá, professor, e agora? Agora a gente vai para a forma fatorada de uma equação do segundo grau, que é sempre A vezes x menos x', que a gente já tem, vezes x menos x2'. Olha, olhando para cá, o nosso A vale 2, né, gente? Então, já pode colocar aqui o nosso A vale 2. Então, 2 vezes x menos 11,5 vezes x menos 2. Agora acabou, né, gente? Vamos lá. Vamos melhorar aqui, ó. X ao quadrado menos 2x menos 11x sobre 2. E aqui negativo com negativo, vai ficar positivo, 22 sobre 2. E agora, como eu vou multiplicar por 2, ó, 2x ao quadrado, menos 4x, multiplico por 2, divido por 2, vai ficar menos 11x, e a mesma coisa aqui, mais 22. E finalizamos, né, gente? Olha só, menos 4x com menos 11x, menos 15x, e está na letra D de dado. Nos próximos vídeos, eu continuo essa correção bonitinha e vamos que vamos.